Então vamos lá? Então vamos chamar ao palco. Temos a honra aí para falar sobre o tema o que a COP30 tem a ver com a produção brasileira de alimentos. Quero chamar ao palco Gustavo Spadotti, chefe-geral da Embrapa Territorial, Renato Caçula, sócio-proprietário da Oasis Superfrutas Orgânicas, Renata Higashi, diretora de P&D do Grupo Bimbo Brasil, sejam bem-vindos à Naturaltech, e com a mediação de José Eduardo Camargo, presidente da Associação Brasileira de Nozes e Castanhas. Sejam muito bem-vindos, viu? Cada um assuma as suas cadeiras. Vocês vão ter brindes personalizados. Renato Caçula, garrafinhas da nossa parceira Paco, Renata Higashi. Olha, com o nome de vocês. E olha que bacana aqui, José Camargo. Muito obrigado. Aqui já é uma água filtrada para vocês tomarem ao longo da apresentação, só desrosquear. O palco é de vocês, fiquem à vontade. Bom, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado por nos prestigiar aqui neste evento. Eu queria inicialmente aqui agradecer a presença dos nossos ilustres palestrantes, a Renata aqui da Bimbo, o Renato da Oasis e o nosso Gustavo Spadotti da Embrapa. Nós presidimos a Associação Brasileira das Nozes e Castanhas, uma instituição que vem lutando para o fortalecimento desse segmento nobre do setor do agronegócio brasileiro. São produtores que produzem a noz pecã, no Rio Grande do Sul, macadâmia aqui no centro, a castanha do Brasil, ou castanha do Pará, popularmente conhecida, na Amazônia, pessoal do Pará, do Acre, da Amazonas, o pessoal da castanha de caju, lá do Ceará, e a Baru do Cerrado. Esses são os participantes do nosso grupo. As nozes e castanhas, elas têm uma pegada, vamos dizer, ESG, uma vez que uma plantação de uma nogueira ou a preservação das extrativistas, nós estamos contribuindo pela preservação das árvores, da mata. Ao mesmo tempo, são produtos saudáveis que contribuem com a saúde pessoal e pública. E por último, é uma diversificação do agronegócio com uma agregação de valor, vamos dizer, muito importante. Nós estamos agora, a nossa associação estará fazendo o 12º encontro no dia 22 de setembro, trazendo os temas de interesse do segmento das nozes e castanhas. Nós também queria dizer que estamos aqui no ano de 2027, daqui 2 anos, o Brasil estará sediando o 45º Congresso das Nozes e Castanhas, que são as 8 tree nuts mais consumidas e plantadas no mundo, e as frutas secas. E então nós estamos hoje nos preparando para fazer deste evento internacional um grande momento para a cadeia das nozes e castanhas. Bom, eu não vou me alongar era apenas uma apresentação do nosso trabalho, né? Serão todos bem-vindos a quererem conhecer a nossa associação, a ABNC, Associação Brasileira das Nozes e Castanhas, mas agora vou passar aqui a palavra para os nossos conferencistas. Eu começaria pedindo que o Gustavo, da Embrapa, desse uma visão geral, e em seguida os Renatos, o Renato e a Renata, complementam com as suas experiências nos seus segmentos. Por favor, Gustavo, a palavra é sua e seja bem-vindo. Obrigado, meu poeta Camargo. Vocês não sabem, mas ele é poeta, viu? Ele tem O poema fica para o final. Aí gostei. Fica para o final. Promessa é dívida, hein? É isso. Mas muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço também o Maurílio, aí, nosso amigo, pelo convite. E um prazer bater um papo aqui com colegas, Renato e a Renata, ainda mais num tema que é tão caro para todos nós, que é produção em equilíbrio com a preservação. Eu acho que esse vai ser o grande ponto que nós vamos ter
a oportunidade de debater no nível nacional e internacional, principalmente, dentro da COP30, que é a Conferência das Partes, a 30ª edição, que o Brasil vai sediar agora no final do ano em Belém do Pará, mas que não é uma COP do Brasil, não é uma COP da Amazônia, é uma COP da biodiversidade e das mudanças climáticas. Então nós temos que ter sempre em foco que toda essa discussão, que é técnica, que é científica, mas que é política e comercial, e como nós vamos nos adaptar a um discurso uníssono, de país, de Estado, para que a gente consiga mostrar os avanços que nós tivemos no Brasil ao longo das últimas décadas para buscar essa produção em equilíbrio com a preservação. Eu quero fazer uma opinião muito própria minha, dizendo que eu acho que o Brasil não tem que levar para lá um retrato de como nós estamos hoje. Porque o retrato ele é estático, a gente precisaria contar a história de um Brasil que há 50 anos era importador de alimentos, ou seja, nós não conseguíamos ter uma produção suficiente para alimentar 90 milhões de brasileiros na década de 70. O povo passava fome, a gente importava comidas assim, que hoje nós exportamos em grande quantidade, como é o caso da carne bovina. Quem se lembra do desastre de Chernobyl, por exemplo, o Brasil importou comida, até com resquícios possíveis de radiação, na época do desastre de Chernobyl. E hoje nós somos o maior exportador de carnes do planeta. E como é que a gente fez isso? Caiu do céu? Não. Foi um direcionamento estratégico muito forte e uma união entre o Estado e o privado, que trabalharam juntos para suprir esses problemas. A gente se lembra e bate sempre na tecla da construção e da formação da Embrapa, né? De como ela foi criada. E também não caiu do céu, foi estratégico. Foi pensado, planejado e executado com prazos assim muito rígidos. Ou seja, o José Pastore, que foi o estrategista por trás disso, chamou socioeconomistas para fazer um mapeamento dos problemas que o Brasil tinha naquela época. O ministro da Agricultura da época, o Cirne Lima, chamou o primeiro presidente da Embrapa, que foi Irineu Cabral, e fundaram a Embrapa. E o segundo ministro da Agricultura nesse processo, que foi o Dr. Alisson Paulinelli, saudoso Alisson Paulinelli, junto com o segundo presidente da Embrapa, que é o Dr. Eliseu Alves, bolaram como que a Embrapa deveria atuar. E o principal problema, o que é? Nós não tínhamos ciência e mão de obra. Então, as universidades não conseguiam ensinar uma agricultura para os trópicos, porque não existia isso, não tinha um benchmark internacional. Qual foi a solução deles? A solução foi focar no ensino. Pegaram 2.000 jovens recém-formados na década de 70, pessoal. 2.000 jovens recém-formados, zootecnistas, agrônomos, biólogos, veterinários, mandaram para os 4 cantos do planeta para estudar na China, para estudar em outros países da Ásia, para estudar na Europa e principalmente nos Estados Unidos, mas para ter um fundamento teórico, para que quando eles voltaram para o Brasil, eles não aplicaram o que existia lá. Eles desenvolveram uma ciência tropical, junto com os produtores rurais. Falando, produtor, qual é o seu problema? Onde você está sangrando? O que está minando sua produção? E isso, para arroz, para feijão, para café, para silvicultura, para todas as cadeias produtivas. E aí se construiu uma ciência tropical baseada nos nossos problemas, que conseguiu revolucionar a agropecuária do Brasil. Então, nesse cinturão tropical, o Brasil é o único caso de sucesso de uma agricultura economicamente viável a ponto de exportação. Você tem na Argentina, só que já é mais subtropical, alguma coisa parecida, mas na região tropical, na região de Cerrado, por exemplo, ou nas savanas, não existe um caso de sucesso como esse do Brasil. Por quê? Primeiro, domesticamos o nosso solo, que é um solo ácido, problemático, com poucos nutrientes. Conseguimos neutralizar a acidez dele e fornecer nutrientes na quantidade e na qualidade. E mais, utilizamos insumos biológicos para isso, como é o caso da fixação biológica de nitrogênio, que garantiu aí recentemente o Prêmio Nobel da Agricultura para a doutora Mariângela Hungria, uma pesquisadora da Embrapa, que também, junto com Joana Doblenheim, que foi a primeira pesquisadora dessa área, que concorreu ao Nobel de Química também, perdeu para um cara que ninguém sabe o que ele desenvolveu, mas todo mundo até hoje utiliza bactérias para fixar
nitrogênio da atmosfera para as plantas. E hoje a Embrapa tem trabalhado com solubilizadores de fósforo também com bactérias. Então, domesticamos nosso solo. Nós tropicalizamos genética de plantas e de animais. É o caso mais famoso da soja, que é de clima frio e a gente planta em cima dos trópicos. E hoje estamos tropicalizando o trigo. E é uma promessa da Embrapa de que em 10 anos o Brasil vai deixar de importar trigo e vamos ser autossuficientes em trigo. E por fim também a genética animal. Então tropicalizamos. Se viesse um dilúvio hoje e precisasse construir uma arca de Noé de novo, ia ter que ter mais quarto nessa arca de Noé. Porque, por exemplo, tem um gado no Brasil que é o gado Gir Holanda. É um cruzamento do gado Gir, que é um gado rústico, com a vaca holandesa, que é uma vaca que produz muito. Você cruzou, você teve um gado Gir Holanda que produz muito, mas é rústico. E por fim conseguimos transformar os sistemas de produção. Plantio direto, integração lavoura-pecuária, que é o caso hoje que a gente pode plantar, né, Camargo? Árvores de noz, árvores de castanhas e em consórcio com cultivos de grãos ou com pastagem. Então isso é a integração lavoura-pecuária-floresta. E para o futuro, o que a gente pensa? A gente pensa em ter uma base de produção agropecuária que não envolva o desmatamento. Porque é o principal problema que vão bater no Brasil na COP30 vai ser o problema de desmatamento. E nós vamos ter que mostrar que nós estamos combatendo firmemente o desmatamento ilegal no nosso país. Tá? Com práticas, com produtos e processos que mostram que é possível aproveitar de forma total as áreas já antropizadas. Então eu destaco o Plano Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, que mostra que o Brasil pode dobrar sua produção agrícola somente em áreas que têm algum pasto degradado com alto potencial de conversão. Então são mais de 350 bilhões de dólares que estão sendo buscados para converter pastos em áreas altamente produtivas, para que a gente possa aumentar a área plantada, aumentar a produtividade de cada uma das culturas e fazer uma intensificação do uso da terra cada vez mais sustentável. Devolvo para você, meu amigo Camargo. Essa é a primeira introdução para a gente estimular o debate. Opa, como diz o caboclo, né? Curto e grosso, né? Falou tudo em poucas palavras. Muito obrigado, Gustavo. Por favor, Renato. Bom, eu creio que o envolvimento do aquecimento global não é uma coisa só do Brasil mesmo. Eu moro nos Estados Unidos também, faço a minha jornada de trabalho entre aqui e acolá, e tudo isso tem se envolvido dentro de uma característica muito prática, o meio em que nós vivemos e como nós nos interagimos com esse meio. Eu acho que isso tem várias aplicações, tanto no macro, no médio e no micro ambiente de negócios, de florestas e tudo mais. Baseado naquilo que eu entendo de mais de vivência hoje e tenho trabalhado bastante na região Nordeste, com as regiões de sequeiros, as regiões de caatingas, você não precisa ir muito longe para entender aquecimento global quando você convive naquelas regiões nordestinas, de agreste e até mesmo de desertificação que já está ocorrendo em algumas áreas. A crise hídrica ela é terrível na vida da população. E o Nordeste, com seus ciclos constantes de 3, de 5, às vezes de 8 anos, ela aparece de novo. Então o nordestino do sertão, ele já aprendeu a conviver, mas ele não aprendeu ainda a suportar aquele ciclo de seca, aquele ciclo de calor intenso e tudo mais. Nós da Oasis, nós estamos baseados numa produção de fruta, de acerola, de açaí orgânico irrigado. Só é possível fazer isso no Nordeste se tivermos água. Onde já se viu que nós plantaríamos açaí amazonense dentro do sertão nordestino. Nós somos pioneiros dentro disso, mas porque nós temos uma oferta de água. Mas o aquecimento, mesmo tendo a oferta de água, também atrapalha. Nos últimos 2 anos e meio, nós sofremos os problemas do aquecimento de água. A produtividade nossa caiu. Porque você precisa de uma oferta, você precisa de uma corrência climática favorável para isso acontecer. Então, dentro do cenário
de pequenas comunidades, sustentabilidade sempre é o foco. Então, a Oasis, nós empreendemos um negócio a partir de uma produção, a partir de algo em que nós podemos contar com o pequeno produtor, e esse pequeno produtor se conveniar ou se agregar com outros pequenos e produzir e trazer um valor significante para aquilo que o Brasil é, um grande player na jornada de sustentar o mundo. Hoje o Brasil é muito importante, todas as nações sabem que eles têm que preservar o Brasil, porque o Brasil hoje é quem produz boa parte do alimento aí fora. Então, baseado nisso, quando a gente pensa no macro, a gente acaba selecionando algumas coisas. Mas se o Brasil fosse feito só de macro, a gente conseguiria controlar, talvez, o sentido climático ali. Mas não, o Brasil é feito de suas regiões, das suas características, das suas dificuldades, das alterações que não acontecem da noite para o dia, não cai do céu. E isso tem que ser através de um convênio de pensamentos, de estratégias, para que hoje, se nós temos um problema de aquecimento, nós temos que não ter as nossas mentes voltadas como sanar esse problema somente. Nós temos que ter a mente voltada como conviver com isso, porque ela não é um problema brasileiro, é um problema global. Então o que afeta aqui, às vezes não é um problema nosso, mas é um problema do nosso vizinho que causou e está causando. Então nós pensamos que dentro do micro existe uma possibilidade enorme de sanar esse problema e também de estabelecer formas preventivas, que é o mais correto de todas as correções, né? Vamos dizer assim. É prevenir. Então, prevenir o superaquecimento é quando nós diminuímos as pegadas daquele aquecimento, né? Hoje, né, pensamos dentro do setor de distribuição de alimentos. Temos regiões que são macros na produção de grãos, outras regiões são macros na produção de fruta, que é o nosso caso no Nordeste. Então essa fruta sai lá do Nordeste e vem para cá. Então criar maneiras em que nós podemos contribuir e prevenir isso está dentro das formas saudáveis dos micros, aqueles que estão ali perto, ou os que estão aqui nessa região. E fazer com que toda essa situação que converte no mais aquecimento e não melhora ele, só traz mais aquecimento, essa é uma das oportunidades que nós, como negócio, encontramos. O que é isso? É trazer uma verticalidade dentro do poder da produção daquele determinado setor. Nós somos produtores de acerola orgânica, portanto, nós temos indústrias que compram acerolas e fazem os seus derivados ali. Eu e o meu sócio e alguns produtores ao nosso redor descobrimos que nós podemos também produzir a acerola, fazer o seu processamento e derivar essa acerola com uma pegada muito pequena. Então, a sustentabilidade do processo produtivo reflete no processo industrial, trazendo dentro do processo industrial também a sua diversificação, que em micro-regiões nós podemos empreender vários que vão contribuir de forma mais sustentável, menos agressiva, porque quanto maior a indústria, mais a agressão dela, né? Mais o impacto dela, né? E isso não é dizer mal das grandes indústrias de forma alguma, mas elas causariam menos impacto se todos os setores médios e micros estivessem também trabalhando com as suas capacidades e promovendo o quê? Esse crescimento, esse mantenimento de produção de alimentos. Então, eu vejo isso de forma muito ampla, tenho parceiros e pessoas ao redor do mundo em que eu converso a respeito do aquecimento global, a respeito de várias situações. O cacau hoje tem uma inflação muito grande no preço do cacau, porque a África, né, tanto a maior parte dela, que é o oeste da África, sofreu grandemente, perderam vários
hectares de cacau lá. E hoje nós estamos sofrendo com isso, outros estão ganhando com isso de forma econômica, mas o mundo inteiro sofre com isso, né? Por esses motivos, né? Então, eu vejo isso de forma importante, em que os pequenos setores, ou os setores também, principalmente aqueles que estão no macro, comecem a enxergar os que estão, os pequenos, os médios, para incorporar e diminuir essa pegada que constrói cada vez mais aquecimento e de trazer realmente uma forma preventiva, ao invés de ficar tentando eliminar um problema que não é só nosso aqui no Brasil. Então eu vejo como brasileiro, eu vejo como uma empresa brasileira em que nós podemos fortalecer isso. Então, parte do que nós fazemos dentro do setor onde nós estamos, que é a produção de fruta e a sua industrialização e a sua fabricação de produto final, nós contribuímos com os grandes players que estão ao nosso lado e diminuímos a emissão desse carbono ou dessa movimentação das influências do aquecimento para aquela região, né? Voltando mais uma vez, né? O Nordeste ele é um lugar de um desafio grande pelo seu desafio hídrico, né? A sua grande parte do Nordeste sofre com o sentido hídrico, com a falta, com a escassez hídrica. E isso traz com que nós que estamos lá produzindo, buscando e tentando fazer, se nós agruparmos esses setores e membrarmos eles dentro de uma cadeia de micros, nós também ajudaríamos na condição de trabalhar um processo que eventualmente vai prevenir grandes escaladas de crescimento da pegada de carbono, que é uma das grandes situações que enfrentam hoje, não só aqui em todo o mundo, né? O Brasil é um dos grandes, só para finalizar, é um dos grandes transportadores, né? Nós trabalhamos com muito caminhão transportando aqui. Então, hoje na Oasis nós temos um orgulho de falar que nossa fruta é produzida no nosso quintal e podemos levar a nossa fábrica de processamento com menos de 2 quilômetros, né? Então isso nos leva a entender que é possível fazer mesmo com o micro e o pequeno. Ok. Obrigado, Renato. Muito rica aí a apresentação. Então, agora a nossa Renata. Obrigada, por favor. Obrigada, Zé Eduardo. Obrigada pelo convite também. É bem interessante quando a gente ouve pontos de toda a cadeia produtiva de alimentos, né? Porque a COP30, ela não tem só a ver com agronegócio, né? Não tem só a ver com agropecuária, é a cadeia produtiva como um todo. Então, é legal você ver que tem cada etapa do processamento de alimentos tem sua responsabilidade dentro de toda essa cadeia e na emissão do carbono. Então, eu acho que a indústria, dentro de todo esse plano, né, de redução da pegada de carbono, tem também suas responsabilidades na questão de fomentar todo esse trabalho que os agricultores e os produtores têm, no sentido de que o Gustavo falou muito bem sobre a educação, né? Até um tempo atrás as pessoas não sabiam como plantar sustentavelmente. Então, como é que a Embrapa, com todo o seu trabalho, fez e tornou isso possível? E como nós da indústria também podemos fomentar isso? Como é que a gente pode buscar ingredientes mais naturais, ingredientes também de produtores que têm esse tipo de trabalho? Então, a indústria hoje tem um tamanho e uma força que tem essa responsabilidade social também e sustentável para que a cadeia como um todo tenha essa pegada menor, essa neutralização realmente desse aumento da pegada de carbono que tem dentro da cadeia. E é bem interessante, né, comentar que dentro da indústria também, dentro de todo o processo, existem muitas oportunidades também para se reduzir pegada de carbono, né? A gente fala muito de desmatamento, a gente fala sobre práticas de agricultura, mas também dentro da indústria, a partir do momento que esses ingredientes chegam na fábrica, a gente também tem que ter processos onde a gente reduza
esse desperdício de alimentos dentro da cadeia, né? Renato falou sobre o transporte, né? Da redução desse, a gente falava muito do CEAGESP, né? Como perde alimentos ali, tem um desperdício muito grande. Como é que a gente faz para reduzir esse desperdício durante o transporte, né? Como a gente otimiza mesmo a produção desses ingredientes e a produção dos nossos produtos com a maior eficiência, né? Então, usando menos água, usando menos energia, ou tendo realmente o uso de energias mais sustentáveis, né? Hoje a gente vê muito o pessoal trabalhando com outros tipos de energias renováveis, principalmente com a eólica, né? A Bimbo usa muito energia eólica hoje, praticamente 100% da energia que a gente consome, ela é do Mercado Livre. Então, é bem importante que as empresas tenham esses tipos de iniciativas para diminuir esse impacto. Outro ponto também importante, né, a gente fala, a minha área é desenvolvimento de produto, mas a gente fala muito da mudança de cultura e da forma de trabalho como a gente faz, né? Então, quando a gente começa a entender um pouco mais do impacto da cadeia, da onde o ingrediente vem, como ele é colhido, como ele é processado, a gente também dá um pouco mais de valor para isso, né? Porque a indústria às vezes é muito, é caro, o custo, né? Mas, poxa, e o valor agregado que essa empresa está trazendo, né? Com seus processos mais naturais, com a agricultura renovável, né? E como a indústria também fomenta e ajuda esses tipos de produtores a ter essas agriculturas regenerativas, né? A gente estava falando de agricultura regenerativa. Então, para mim, a indústria ela pode ser grande, ela pode ser pequena. Quanto maior, para mim, maior a responsabilidade quanto à sustentabilidade, né? Eu acho que o nome também acaba fazendo com que você tenha um pouco mais de consciência e trazer um pouco mais de consciência para toda a cadeia. Eu estava falando de desenvolvimento, né? A gente, quando começa a trabalhar pensando um pouco mais na sustentabilidade, como eu desenho produtos com menos plástico, né? Como eu desenho produtos que possam durar mais tempo, sem perder a qualidade, sem perder naturalidade, mas que tudo isso comece a impactar em redução de perda de alimentos, tudo isso é muito válido e isso começa a vir como se fosse algo natural, uma forma natural de trabalho mesmo, como uma cultura que a gente realmente está trabalhando em cima de sustentabilidade. Não é só uma iniciativa ou uma meta corporativa na empresa que você fala, é bonito ver, mas quando você realmente incorpora, é bem legal o modo de trabalho como você faz. Então, eu acho que a indústria, tanto na vinda de ingredientes, mas também em como eu entrego e como o consumidor também vai valorizar mais isso, porque hoje o consumidor ele não tem ideia de toda essa cadeia do processo. Aí você vai responder um teste. Tem alguém falando? Vocês estão ouvindo? E receberá orientações uma interferência relacionados ao seu reservatório. Eu acho que está tendo alguma interferência, hein? Está havendo uma interferência aqui. A partir daí, registrar, você poderá definir um limite de dose. Agora parou. Obrigada. Eu estava comentando que o consumidor hoje, às vezes, ele está lá no mercado, né? Ele está olhando o produto, mas ele não faz a mínima ideia de como foi produzir aquele produto, né? Qual o valor agregado que ele tá levando naquele produto. E não estou falando só de preço, não, né? Mas, poxa, como é que foi a agricultura, por onde que ele passou, como ele foi processado, né? Todo esse cuidado que se tem dentro da cadeia também é um pouco de responsabilidade, acho que não só pública, mas também das indústrias, de mostrarem isso super transparente para o consumidor, de como isso vem, qual é a origem, né, desse produto, qual é a história que ele conta, porque é bem importante. Hoje, assim, na minha opinião, realmente os consumidores não têm ideia de como acontece. A gente estava comentando um pouco, né, sobre as castanhas desse ano aqui, como foi difícil a gente produzir hoje pães com castanhas, porque realmente assim é clima, né? A demanda é grande e você depende muito e ninguém sabe, né? Tá todo mundo olhando o preço na ponta lá, falando, nossa, como a castanha tá cara. Mas assim, ninguém sabe o quanto isso está sendo realmente importante, toda essa cadeia e como todo mundo sofre.
Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade de transmitir tudo isso e também essa questão da parte elétrica, os carros, né? Nossa, como isso contribui, né, com a pegada de carbono e toda essa mudança de cultura de trazer carros elétricos, né? Todo mundo fazendo, acho que o esforço, a gente consegue pelo menos fazer a nossa parte. Infelizmente, não são todos, mas a gente consegue fazer a nossa parte e a gente consegue influenciar também outras cadeias, outras indústrias a fazer o mesmo, né? As empresas hoje elas têm muitos relatórios de sustentabilidade, né, que eles colocam, as melhoras que as indústrias estão fazendo também. É importante ressaltar que os compromissos públicos que as indústrias fazem em reduções, né, de carbono, em economia circular, como é que eu faço com plástico, né, ou o plástico no meu produto que chega até o consumidor, ele é reciclável? Se ele é reciclável, se ele volta, o que eu faço com isso no final das contas, né? Então, tudo isso é responsabilidade de cada um realmente da produção e que a gente precisa sim colocar como compromisso público de metas muito claras para que as pessoas consigam enxergar e ser influenciadas também nesse sentido, né? Obrigado, Renata. Acho que foi aí um pupurri aí. Não sei se tem alguma pergunta específica, se alguém, uma vez apresentado aqui os 3 palestrantes, alguém que ainda dá para fazer uma pergunta aí. Por favor. Muito obrigado, hein? Obrigada, boa tarde. Todos falaram bastante, assim, tipo, na parte, né, tipo, a Renata falando, tipo, da educação. Né? Os profissionais foram educados na década de 70, os produtores estão sendo educados. Eu queria saber de vocês o que cada um traz, assim, tipo, o que está tendo de educação do consumo também sustentável. Porque a gente está, tipo, vocês estão se preocupando, né, em fazer tipo, uma produção sustentável, mas o consumidor, ele está com essa preocupação de ter uma alimentação, uma escolha sustentável, né, tipo, de uma escolha inteligente, ele está preocupado em aproveitar esse alimento integralmente. Eu falo isso porque eu trabalho com o aproveitamento integral dos alimentos e você vê que não é só os vegetais, né, também os produtos industrializados. As pessoas jogam desperdiçam muita comida. Eu vejo isso, sabe, que eu tenho que trabalhar sempre com até tipo a casca do pão, aproveitar totalmente o alimento, porque o consumidor ele não tem essa consciência, sabe, de que ele está desperdiçando comida, que ele está jogando fora, está tornando tipo um alimento lixo, né? A comida se transforma num lixo por falta dessa educação do consumo consciente do alimento. Olha, esse tema até eu poderia colocar porque ele tem a ver com um projeto dentro da Fiesp, especialmente Senai. Eles desenvolveram um projeto que chamava-se Alimente-se Bem por R$1, que mudou porque já não é por R$1, mas eles usavam exatamente a casca da banana, a rama da mandioca e uma porção de coisas, e esse programa foi transformado em livros e existe inclusive em escolas do Senai, tanto uma unidade móvel que se locomove, as prefeituras chamam essa unidade para fazer essa educação. Eu acho isso da maior importância, porque ficou provado que o alimento ficava mais barato e nutritivo, porque tinha, vamos dizer, na casca tinha muito mais proteínas, aliás, qualidade alimentar. Então eu poderia dizer isso, não sei se alguém quer complementar na mesa. Posso comentar um pouquinho sobre os consumidores? A gente percebe muitas mudanças entre as gerações, né? Então, a geração, a millennial, ela já está muito mais preocupada com a questão de sustentabilidade, desperdício de alimentos do que as gerações mais antigas. Então, sim, eu acho que a educação sim faz parte sobre desperdício, as campanhas, tudo isso também que o José Eduardo comentou, de projetos. Mas eu acho que tanto a indústria quanto, né, a indústria quanto o governo, todo mundo tem uma responsabilidade nessa educação e como você comunica. Então, eu acho que a comunicação ainda entre indústria, produto e consumidor que olha lá na gôndola, às vezes ele não tem ideia do que ele está comprando.
Porque é natural, não sabemos, né? Às vezes é natural, às vezes não é natural, às vezes as embalagens não são tão transparentes assim quanto a gente queria. Então eu acho que toda essa mudança, principalmente com as novas gerações, as indústrias, pelo menos da parte da indústria, né? A gente também começa a olhar um pouquinho, porque para a gente a transparência de embalagens, o que você realmente está colocando lá, o benefício que ela tem ou qualquer outra coisa que você queira comentar, é bem importante comunicar e que seja real, E aí sim o consumidor vai entender um pouco melhor se ele está tendo uma alimentação também mais saudável ou não, né? Mas realmente esse ponto, eu acho, de comunicação ainda é falho. Mais alguma? Ah lá, o amigo ali, por favor. Obrigado, Eduardo Roxo. Eu adorei essa última pergunta também. Eu acho que tem a ver também com o pessoal da Embrapa, né? Só, na verdade, a educação. Como a gente afasta as crianças da química, né? A química é uma matéria vista como algo assim, que as pessoas se afastam. Até uma música do Paralamas que eu odeio química, né? Então, assim, a química é basicamente a nossa essência. A gente se alimenta de coisas e processa ela internamente. A gente não aprende isso na escola. Quer dizer, as escolas que têm merenda escolar via pública têm uma capacidade, uma força de educar as crianças em função da alimentação que é super potente. Os programas como PNAE, PA, que alimentam assim, dezenas de milhões de crianças, eu percebo como uma oportunidade perdida. Quer dizer, a comida está lá, a pessoa gosta ou não gosta, mas ninguém informa o que aquilo lá tem a ver com a nutrição dela, com a química que está envolvida, com o processo que veio para trás. Então a gente é muito bom na agricultura, mas esse conhecimento não é transmitido na hora da entrega do alimento. Então fica isso que a Renata estava falando, que tem uma embalagem, a pessoa olha, ela não entende bem o que está escrito, fica se sentindo meio ignorante, mas eu acho que a oportunidade é de fato, a gente tem que descer um degrau e ir para o nível educacional mesmo das crianças. Quer dizer, ainda bem que a geração nova preocupa mais, mas falta essa base do que eu estou comendo afinal. O que isso é ruim ou bom? Não só demonizar, mas quanto que eu posso comer disso que não faz tão bem também? Isso não é só uma questão. Então acho que tem a oportunidade de governo, via programa, o PNAE, que é um programa super potente, é uma política pública que tem mais de 50 anos, que movimenta cadeias de uma forma enorme, que a gente nem consegue medir. Então acho que é um pouco isso, né? A gente não tem o representante do governo aqui, é só, vamos dizer, da Embrapa. Mas assim, como o governo tem uma força, talvez, mesmo nas escolas privadas também, de fazer a comida chegar de uma forma que as crianças entendam. Química é a essência de tudo, todas as relações passam por ali. Então, educar de uma forma, né, assim como tem países que educaram forçando muito o entendimento de matemática, de outras coisas, eu acho que a gente deveria olhar não só para a parte ambiental, de fora, mas entender a gente como parte de um processo, consumidor final de uma cadeia que vem de longe, a gente é uma etapa do processo, a gente também gera descarte, a gente também gera efluente. Então, eu acho que a gente se sente muito fora das cadeias, né? Como se a gente fosse só a ponta. Na verdade, a gente não é a ponta, a gente é algo que está circulando dentro de uma cadeia muito maior. Ok, obrigado, Roxo. Mais alguém aí, alguma pergunta, alguma colocação? Bom, Camargo, tenta complementar, juntar as duas perguntas por deles. favor. A gente até, você também é um dos apoiadores, você, daquela iniciativa que a Letícia Jacinto está propondo, que chama-se De Olho no Material Escolar. O que ele propõe? Ele propõe fazer um estudo do que está sendo retratado para as nossas crianças nos livros e falar, pessoal, será que a gente está ensinando às crianças o que realmente acontece no agro de hoje? Na produção agropecuária de hoje? Que nos livros até hoje está lá falando contaminação de rios por vinhaça. Pessoal, não se desperdiça uma gota de vinhaça a mais, porque isso é fertilizante para a terra. Então a própria usina trata aquele efluente e devolve para o solo para suprir a adubação potássica. Mas isso acontece com trabalho escravo. Bom, trabalho escravo é uma coisa que não existe no Brasil, ou quando existe é caso de capa de jornal, porque é coisa que praticamente foi extinta já no nosso país. Então é revisitar alguns conceitos
que não fazem mais parte da nossa história, e levar para as crianças o que de bom a gente tem feito dentro da agropecuária. Quantas crianças, por exemplo, sabem que 2/3 do Brasil, 66% do Brasil é dedicado à vegetação nativa, que 85% da Amazônia até hoje é intocada, e que 1/3 do Brasil é preservado pelos produtores rurais que cumprem um código florestal que é a lei ambiental mais restritiva do planeta. E que toda a nossa produção agropecuária não tem uma porta fechada no mundo, porque se produz em quantidade, em qualidade e com sustentabilidade. Toda essa pegada que nós temos de produção é altamente sustentável. E além disso, tem que mostrar para todo mundo, e mostrar nessa COP, que se alguém quer montar uma indústria num lugar do mundo que tenha carbono neutro, tem que ser no Brasil. Porque 95% da nossa matriz elétrica, 95% dela é de fonte renovável. Quase 50% da matriz energética do Brasil, que envolve, além de eletricidade, combustíveis que tocam as nossas frotas. No Brasil, 50% é renovável. 50%. Nenhuma escola mostra que 17% de toda a matriz energética do Brasil vem da cana-de-açúcar. É mais do que a soma de todas as hidrelétricas que nós temos. Então é o papel do agro ali, que os caminhões hoje que rodam aqui em São Paulo têm quase 20% de biocombustível. E que hoje nós estamos desenvolvendo tecnologia nacional, um biocombustível, um biodiesel 100%, que você pode colocar no seu trator 100% de biodiesel sem uma gota de petróleo. E a mesma coisa está sendo feita. Um evento como esse, por exemplo, pode ser 100% tocado com geradores movidos a biodiesel. Então, nós temos que mostrar. O Brasil está muito à frente. Então, eu sempre bato nessa tecla. É a chance que nós temos de mostrar que o Brasil não é o país que desmata, não é o país que polui, não é o país que está acabando com a biodiversidade. Não, nós somos benchmark. Porque se a França, se a Europa, se os Estados Unidos, se a própria Argentina usasse as mesmas boas práticas que nós temos, nós teríamos uma pegada de carbono muito menor do que a gente tem, porque uma agricultura baseada em conceitos antigos e não numa agricultura tropical que leva em consideração ser líder no uso de bioinsumos para controle de pragas, controle de doenças e fixação de nitrogênio. Líder no uso de sistemas de produção que são altamente sustentáveis. Então, como a gente pode usar essa associação de olho no material escolar e disseminar esse conhecimento para todas as escolas, para mostrar que o aluno ele pode ter fé no Brasil, fé nos produtores e ser incentivado a estudar ciências exatas, como você mencionou, a química, mas também a biologia e a física, todas elas, é o que as matérias STEM, nós temos que incentivar isso cada vez mais. Não é denegrir matérias de humanas, não é esse ponto. Apesar de que eu acho que nós temos um advogado demais no Brasil, né? Mas é incentivar as pessoas para que elas vejam. Você vai ter mercado e você vai ter o potencial de desenvolver uma tecnologia, uma ciência no seu Brasil para resolver problemas que nós temos. Então, a criança ela é estimulada a isso, ela pode ser estimulada a isso. Mas nós temos que ter um papel de formiguinha, de convencimento, de difusão de tecnologias, mas eu acredito que a chave está na educação básica também, concordo com você. Se eu puder só colocar algo, eu acho que sustentabilidade ela é um reflexo da responsabilidade individual. Ninguém empreende algo sem ser responsável pelas suas ações. Quando nós olhamos para um sentido social, nacional, brasileiro, nós encontramos grandes oportunidades de empreender o conhecimento na vida do cidadão brasileiro. Nós temos, por experiências dentro do sertão nordestino, em uma outra área em que eu trabalho, em que a sustentabilidade ela tem que ser ensinada de forma participativa. Ela não pode ser uma coisa totalmente didática, porque na participação todos constroem um universo mais sustentável. E isso não é uma filosofia, um falar bonito, é algo prático, é do dia a dia, é de sentar e falar, vamos colocar em prática as boas práticas, e isso é o que faz
pequenos produtores serem altamente de grandes rentabilidades em suas produções, indústrias que são responsáveis nas suas emissões, que são responsáveis nas suas inovações, de trazer uma capacidade de não reflexão, mas de influência para o resto da sociedade, né? Porque um produto ele leva uma marca. Essa marca ela tem uma responsabilidade de dizer o que nós estamos entregando para você é um produto de qualidade, nutricional, isso e aquilo. Então a pessoa já está entendendo que aquilo ali é algo bom. Então nós, em todos os setores, temos que ter essa responsabilidade dentro do critério de elaboração, de aplicação da sustentabilidade. Bom, obrigado, Renato, pela complementação. Bom, nós já estamos aqui nos momentos finais. Eu quero dedicar aos agricultores, sobretudo aos que estão no mundo das nozes e castanhas, que plantam e esperam anos para ter a sua produção, sofrem seca, enchentes, como os amigos do Rio Grande do Sul, da Pecan, tiveram inundações e depois sofreram secas e continuam lutando e continuam produzindo. Então eu fiz um poeminha pequeno, baseado na macadâmia, que é o meu mundo, que é o seguinte: no sabor de suas nozes encontrarás não somente um alimento saudável, encontrarás a afrodisíaca macadâmia. Na elegância de suas copas encontrarás não somente o perfume de suas flores, encontrarás o cântico dos pássaros. Nas árvores que plantei encontrarás não somente sementes, encontrarás o fruto dos meus sonhos. Agora, esse foi para os meus amigos agricultores. Agora eu vou dizer ao público a minha oração para a gente celebrar esse nosso encontro. Eis o momento de se fazer história. Venho de ancestrais que lutaram até a vitória. Rezo para fazer jus a esta glória. Em meus caminhos haverão espinhos e flores. Espinhos que forjarão meu caráter e flores que perfumarão os meus caminhos. Eis o momento de ascensão. Juntos venceremos com fé, humildade e determinação. Obrigado. Bom, queria agradecer aí aos organizadores, aí o pessoal todo que nos apoiaram e ao público que nos prestigiaram. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a vocês todos. Obrigada.